Língua Portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 7, Aula 2. Olá, turma! Tudo bem? Professor, eu ouvi aquela música que você mostrou na aula passada. As 4 estações do Vi alguma coisa. Ah, sim! O concerto do Antônio Vivaldi. Essa, mas eu achei meio parada. Me deu um pouco de sono. É assim mesmo, Beto. Alguns gostam e outros não. Tente ouvir daqui a algum tempo. Às vezes o nosso gosto também muda. Muda para a música, para os esportes, até para as estações do ano. Quando eu era criança, eu gostava mais do verão. Agora eu gosto mais do outono e do inverno, que são mais fresquinhos. Aliás, vamos aprender muito mais sobre as estações hoje, inclusive com o dever de casa. Estão prontos? Vamos lá! Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer o exercício 7 do livro. É um exercício sobre sufixos. O que é sufixo mesmo? São palavrinhas colocadas no final de outras palavras. Juntas elas formam palavras novas. Olhem para as 2 frases em destaque do exercício. No verão faz um calorão. No inverno, um friozinho. Quais sufixos foram usados na frase para formar essas palavras em destaque? Ão em calorão e zinho em friozinho. Ão e zinho. Muito bem. E que sentido cada um deles dá às palavras? Que sentido ão dá a calor e zinho dá a frio? Calorão parece que é muito calor e friozinho parece que é só um pouco frio, não muito. Isso mesmo. Ão é um sufixo aumentativo, ou seja, ele aumenta o tamanho das coisas. Ao ser colocado no final de uma palavra, ele indica que essa pessoa, animal ou objeto é grandão. É o que acontece com calorão e com meninão, gatão, apartamentão. Mas qual a diferença no uso do sufixo ão nessas palavras? Para formar calor, basta colocar o sufixo ão no final da palavra calor. Mas para formar meninão e gatão, por exemplo, é preciso cortar a vogal do final da palavra e depois acrescentar o sufixo ão. E zinho? É o contrário. Zinho é um sufixo diminutivo. Ele diminui o tamanho das coisas. Ao ser colocado no final de uma palavra, ele indica que essa pessoa, animal ou objeto é pequenininho. É o que acontece com friozinho, mas também com mulherzinha, castorzinho e florzinha. Mas esse diminutivo também pode aparecer de um jeito um pouco diferente. O que mudou? Em menininho, gatinho e apartamentinho, usamos inho em lugar de zinho. Também é uma questão de sonoridade. Se usássemos inho para fazer o diminutivo de frio, mulher, castor, flor, teríamos frioinho, mulherinha, castorinho e florinha. Muito estranho. Muito bem. Vocês tinham que escrever 10 palavras ligadas às estações do ano. Depois, vocês tinham que formar novas palavras usando os sufixos ão e zinho. Alfa, mostre para a turma como você fez. Vejam as palavras verãozão, marzão e interiorzão. Nessas palavras, o Alfa colocou um Z antes do sufixo ão. Por quê? Para soar melhor. Senão ficaria verãoão,
marão, interiorão. Feio, não é? Fica até difícil de entender. Primavera, verão, outono, inverno. É assim que as estações do ano se sucedem, não é? Aprendemos isso na aula passada. Então, todo ano é a mesma coisa. Primavera, verão, outono, inverno. Um ano depois começa tudo de novo. É um ciclo. Ou seja, as estações se repetem e repetem de novo. Vejam o quadro que explica isso no exercício 8. O ciclo das estações do ano tem duração anual, ou seja, ele se repete anualmente. E se o ciclo das estações durasse só um mês? Como é que nós o chamaríamos? E o ciclo das aulas? Ele é anual também. Vamos seguir o exemplo do quadro para formar outras palavras que mostrem a duração e repetição. Ano, anual, anualmente. Dia, diária, diariamente. Semana, semanal, semanalmente. Mês, mensal, mensalmente. Bimestre, bimestral, bimestralmente. Trimestre, trimestral, trimestralmente. Semestre, semestral e semestralmente. Muito bem. Aumentamos bastante nosso vocabulário com essas palavras. Agora, olhem com cuidado para a coluna de repetição. O que todas as palavras que indicam a repetição têm em comum? Mente. Todas elas terminam com mente. Todas elas terminam em mente. Mente é o sufixo acrescentado às palavras da coluna anterior para formar as palavras que indicam repetição. Palavras terminadas em mente. Quem lembra que tipo de palavras são essas? São advérbios. Isso mesmo, são advérbios. Vamos guardar essa informação na cabeça. Deixem aí, em alguma gavetinha que já vamos usar. Agora, olhem para a coluna duração. O que todas ou quase todas as palavras têm em comum aí? Quase todas terminam em ao. Só diária que não termina assim. Boa, Alfa. Todas as palavras têm o sufixo ao, menos uma, diária. Ela é diferente. É uma exceção, ou seja, ela foge à regra. Agora me digam, anual, diária, semanal, mensal. Que tipo de palavras são essas? Se não souberem, tentem criar pequenas frases na cabeça para tentar descobrir. Por exemplo, o dever de casa é uma atividade diária. Ou hoje é dia do meu exame mensal. O que vocês podem dizer sobre essas palavras nas duas frases? Elas são adjetivos, porque diária mostra uma qualidade de atividade e mensal de exame. Perfeito, Beto. Vamos acrescentar essa informação ao nosso quadro de palavras. Na primeira coluna estão os substantivos. Ano, dia, semana e assim por diante. Na segunda coluna estão os adjetivos. Anual, diária, semanal e por aí vai. E na terceira coluna estão os advérbios. Anualmente, diariamente, semanalmente e assim por diante. Agora que já sabemos muito sobre essas palavras, é hora de colocá-las em ação. Quer dizer, colocá-las nas frases. Cada um de vocês vai inventar duas frases. Uma usando o adjetivo, outra usando um advérbio do quadro. Alfa, você começa. Use as palavras da linha de semana e mês. O campeonato de bolinha de gude é semanal. Ele acontece semanalmente. Meu pai tem viagens mensais para trabalhar.
Ele viaja mensalmente. Ótimo, Alfa! O Alfa usou as duas palavras de cada linha. Beto, o desafio agora é seu. Invente frases com as palavras das linhas de trimestre e semestre. A TV mostra desenhos novos trimestralmente. O boletim da escola é semestral. Perfeito, pessoal! Vocês podem, é claro, fazer frases usando todas as palavras do quadro. Só precisam tomar cuidado para não confundir adjetivo com advérbio nas frases. Mas acho que vocês se lembram muito bem dos advérbios, não é? Deem uma olhada nessa frase e me digam. Ela está no exercício 9 do livro. Normalmente, o verão é a época das chuvas, mas em algumas regiões dificilmente chove. Normalmente e dificilmente. O que elas têm em comum? As duas terminam em mente. As duas terminam no sufixo mente. Mente é o único sufixo usado para formar advérbios. E como é que fazemos para formar esses advérbios? É só colocar o mente no final da palavra. Então quero ver. Formem advérbios com as palavras do quadro. Aproximadamente, agradavelmente, diferentemente, pessoalmente. Está certinho. O Beto formou os advérbios corretamente. Em agradável, diferente e pessoal, ele só precisou colocar o sufixo mente no final. Mas em aproximadamente não foi assim. Por quê? Porque aproximado é um adjetivo. Para formar um advérbio a partir de um adjetivo, é preciso pegar o adjetivo no feminino. Esse adjetivo é aproximada. Pronto. Com ele, é só acrescentar o sufixo mente para formar o advérbio aproximadamente. Agora o Alfa faz a frase usando diferentemente e o Beto com pessoalmente. O menino foi ao parque diferentemente da menina. Eu vou pessoalmente à escola. Muito bom! Já que estamos criando frases, é melhor começarmos logo a segunda parte da aula. A parte em que navegamos por todo tipo de frases. É assim que se escreve. Esta lição sobre estações do ano está ensinando muita coisa pra gente. Quem sabe dizer uma? A ordem das estações do ano. O ciclo das estações. Sim, sim. Cada uma das estações acontece em um tempo diferente. Faz de conta que estamos no outono. O outono é o presente. Qual estação acabou de ficar no passado? E qual está no futuro? Qual é a próxima? O verão já passou e o inverno é a próxima. É isso mesmo. Nós vamos agora ler 3 pequenos textos que falam das estações. Mas os verbos não estão certos. Eles não mostram se é passado, presente ou futuro. Os verbos estão no infinitivo. O desafio de vocês é descobrir se é passado, presente ou futuro. Vamos ver o primeiro texto? Onde eu morar atualmente, as estações não ser muito definidas. Na primeira metade do ano, fazer calor, na outra metade chove e fazer calor. Então, qual o tempo correto dos verbos? Em que tempo acontecem as ações da frase? No presente, porque ele fala que mora atualmente. Então, é no presente. Vamos colocar todos os verbos no presente para ver como fica? Onde eu moro atualmente, as estações não são muito definidas. Na primeira metade do ano faz calor,
Na outra metade chove e faz calor. Parece que a frase ficou muito boa, não é? Mas o certo não é, na primeira parte do ano fez calor? Parece que a primeira parte do ano já passou. Excelente pergunta, Beto. No trecho, na primeira metade do ano faz calor, o autor fala de uma coisa que já aconteceu? Ou fala de uma coisa que se repete a cada ano, a cada ciclo das estações? Ele fala de uma coisa que se repete a cada ciclo das estações. E o verbo no presente do indicativo serve para isso também, para indicar as ações que se repetem ou são permanentes. Onde eu moro atualmente, as estações não são muito definidas. Na primeira metade do ano faz calor, na outra metade chove e faz calor. O tempo verbal do presente indica o momento atual, mas também ações que se repetem regularmente ou situações permanentes. Não podemos nos esquecer dessa característica do tempo verbal do presente. Agora vamos ver o segundo texto. Precisamos descobrir também qual é o tempo dos verbos nele. Quando eu era menor, nós viajar para uma cidade muito fria. Lá fazer frio de verdade. Nós quase morrer de frio. É passado, com certeza. Ele fala que viajou quando era menor e conta as coisas que aconteceram na viagem. Tudo já passou. É pretérito perfeito. É perfeita a sua resposta, Beto. Vamos colocar os verbos no pretérito perfeito. Quando eu era menor, nós viajamos para uma cidade muito fria. Lá fez frio de verdade. Nós quase morremos de frio. Verbos do pretérito perfeito. As ações já foram concluídas. Vamos ver a última frase. No ano que vem, nós ir para um lugar mais frio ainda, para visitar nossos amigos. Aí é futuro. Ele está falando da viagem do ano que vem. No ano que vem, nós iremos para um lugar mais frio ainda, para visitar nossos amigos. Correto? Agora vamos ver todos os textos juntos. Qual deles é um texto descritivo? Qual deles mostra as características de alguma coisa? É o primeiro, porque ele conta como são as estações no lugar em que ele mora. É o texto que usa o verbo no presente. Usando o verbo no presente, ele mostra as características que se repetem ou são permanentes do lugar. E qual dos textos faz uma narração? Conta um fato acontecido. É o segundo. Ele conta tudo o que aconteceu no passado. Isso mesmo. Os textos com o verbo no tempo passado são bons para contar o que já aconteceu. Como nós já vimos, o verbo no presente não serve só para indicar as ações que acontecem agora. Ele serve também para indicar as ações que se repetem ou são permanentes. É o caso do ciclo das estações do ano. O tempo presente descreve como são as estações do ano todo ano. Presente, passado, futuro. Descrição, narração. Vocês estão dominando essas coisas? Acho que um bom desafio é formar frases usando verbos em tempos diferentes. Frases descritivas e narrativas. Vejam o quadro de verbos do exercício 11. Vamos fazer 3 frases descritivas. 3 frases com ao menos um desses verbos no presente. Eu faço ginástica todos os dias. Eu vejo todo o parque da janela da minha casa. Eu ponho os livros e o caderno sobre a mesa antes da aula começar. O que essas frases têm em comum? Os verbos estão no tempo presente. Elas descrevem ações que acontecem agora ou sempre se repetem.
Agora é a vez de vocês. Usem os verbos do quadro para formar 4 frases narrativas. Usem os verbos no passado ou no futuro. Eu dei as roupas que não me serviam mais para meu irmão menor. Nós iremos para a praia nas próximas férias. Ele veio para a escola de ônibus na semana passada. Eu trarei minha bola de basquete na próxima aula de educação física. Muito bem. Os verbos no passado estão escritos em vermelho. Com eles, o Alfa e o Beto narram coisas que já aconteceram. E em azul estão os verbos no tempo futuro. Com esses verbos, eles narram coisas que ainda vão acontecer. É gostoso falar sobre as estações do ano, não é? Eu estou gostando. Cada estação tem suas características, seu jeito de ser. Chove muito no verão. Em alguns países neva no inverno. Há muitas flores na primavera. No outono anoitece mais cedo. Puxa, ficaram bonitas essas frases, não é? Vamos olhá-las mais de perto? Quem sabe me dizer qual é o verbo de cada frase? Chove, faz, e anoitece. Isso mesmo. Marcamos os verbos em vermelho. Bem, se há verbo, deve haver um sujeito, não é? Beto, você indica o sujeito de cada frase? Chove muito no verão. Quem chove? Neva no inverno. Quem neva? Não sei, parece que não tem sujeito. Essas frases não têm mesmo sujeito, Beto. Isso acontece porque essas frases têm um tipo diferente de verbo. Ele é chamado verbo impessoal. Impessoais é porque não tem pessoa? É isso mesmo, Alfa. A gramática na palma da mão, no final do nosso livro, explica isso direitinho. Vamos olhar? Está na página 4 da gramática na palma da mão. Aí está. O verbo impessoal não tem sujeito. Ele é muito usado para expressar fenômenos da natureza. É o caso dos verbos amanhecer, chover, garoar e ventar, entre outros. O verbo haver no sentido de existir também é impessoal. Por exemplo, nas frases houve uma festa, há muitas pessoas. Puxa, esses verbos são diferentes mesmo. Então não tem conjugação para eu, tu, ele. Eu amanheço, tu choves, ele venta. Fica até estranho. Fica estranho mesmo, não é? Os verbos impessoais são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. E as frases têm a forma que nós vimos antes. Em alguns casos, as frases com o verbo impessoal precisam de complemento, senão ficam sem sentido. É o caso de flores na primavera, que complementa o verbo a. Muitas flores é o objeto que complementa o verbo. A nossa gramática na palma da mão explica isso também. O objeto complementa o verbo. O objeto só é usado se o verbo precisar de complemento para dar sentido à frase. O núcleo do objeto pode ser substantivo, pronome ou numeral. O núcleo é a parte mais importante, aquela que não podemos tirar da frase. O objeto pode ser direto, nesse caso ele se liga diretamente ao verbo, ou indireto. Aí ele se liga ao verbo com a ajuda de uma preposição. Vamos ver novamente a nossa frase. Há muitas flores na primavera. O objeto muitas flores se liga diretamente ao verbo a. Ou seja, ele não precisa de preposição. Então, muitas flores é um objeto direto. E o núcleo do objeto é flores. Chover, nevar, haver, anoitecer, amanhecer, garoar, ventar. Esses são alguns dos verbos impessoais que vimos.
O desafio agora é: vocês conseguem fazer frases usando esses verbos impessoais? Alfa, o que me diz? Com certeza! Amanhece mais cedo no verão. Garoa muito na cidade do meu pai. Sua vez, Beto. Não vai ficar atrás do desafio. Há muita coisa para aprender sobre verbos na aula. Ventou muito hoje de manhã. Muito bem, turma. Resumo da aula. Foi uma lição e tanto, não é? Foi sim, e chegamos ao fim. Mas o que aprendemos hoje? Incorreto. Sufixos ão e zinho. Ão é o sufixo aumentativo. Ele aumenta o tamanho das coisas. Ao ser colocado no final de uma palavra, ele indica que essa pessoa, animal ou objeto é grandão. É o que acontece com calorão, meninão, gatão. Sufixo mente. Forma advérbios como alegremente, felizmente, duramente. Verbos impessoais. São os verbos usados para expressar fenômenos da natureza, como amanhecer, chover, garoar, ventar, entre outros. O verbo haver, no sentido de existir, também é impessoal. As frases com verbos impessoais não têm sujeito, e o verbo é sempre conjugado na terceira pessoa, como nos exemplos: chove muito no verão, em alguns países neva no inverno. Nas frases impessoais, pode haver um objeto para complementar o verbo. O objeto só é usado se o verbo precisar de complemento para dar sentido à frase. Nos vemos na próxima aula.